Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma análise dos episódios de Strange New Worlds. Hoje, 4 vulcanos e meio. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos o ponto de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers, tem muitas outras playlists aí no canal para vocês seguirem também. Episódio da semana Strange New Worlds. Ontem lançou o episódio de Alien Terra, episódio 4, e hoje ele já tá aqui no canal a nossa review para vocês assistirem, ok? Bom, Bruno, qual que é a sinopse desse episódio da semana? Bom, a Enterprise ela vai ter uma missão um pouco diferenciada que diz quanto à primeira diretriz de um planeta, que é pré-dobra. Porém, ele entrou em contato com os vulcanos antes da humanidade e da Federação existirem. E eles precisam consertar um reator nuclear que os vulcanos deixaram no planeta, só que eles não podem saber da existência da Frota Estelar nem da Federação. Então eles vão se disfarçar de vulcanos biologicamente, com alterações biológicas no corpo, para que eles não sejam detectados. Exatamente. E toda essa trama do planeta é apenas uma trama de armação para o verdadeiro cerne do episódio, que é o ato deles demorarem para voltar a ser humanos. Todo esse plot de amarração sobre um planeta que eles têm que descer em vulcano, ele é resolvido em menos de um minuto. Ele vira até uma piada dentro do próprio episódio, que a competência vulcana é tamanha que eles resolveram um negócio em estalo de dedo. Eles mal desceram e já subiram de volta. É um desses episódios de Strange Worlds, que é um desses episódios engraçadinhos, cheio de piadocas. E eu achei legal. Em vista dos últimos 2 episódios que a gente teve, foi um que foi meio que ladeira abaixo e outro que foi bem questionável, esse aqui eu gostei. Eu achei ele um episódio bem legal. Eu fiz uma análise dele para o nosso grupo de ficção científica que eu e o Bruno participa no Facebook. Vou deixar o link aí embaixo para vocês, se vocês irem lá e lerem minha análise. Mas, num contexto geral, eu acredito que esse episódio, ele é um episódio de desenvolvimento de relações. Eu acho que toda essa temporada como um todo, ela está servindo como desenvolvimento de relações para diversos personagens. E depois do tamanho do desastre que foi o último episódio, esse aqui ele serve muito bem para a gente compreender onde está cada personagem nesse arranjo de relacionamentos que existe dentro da nave. Brunão, qual que é a sua opinião sobre esse episódio? O episódio foi bem água com açúcar, não no sentido negativo, no sentido positivo. Eu acho que eles colocaram um senso de humor light. Não tem muita ação, não tem violência nesse episódio. É um episódio bem família mesmo, né? Tem momentos de ironia, de graça, de petulância. Achei curioso eles colocarem que, assim, todo momento que eles transformados em vulcanos, eles ficam afirmando: ah, por eu ser vulcano, eu sou o melhor. Eu, assim, eu sei que os vulcanos eles têm muito orgulho da herança que eles têm, mas eu acho que essa atitude é mais humana do que vulcana, na verdade. Essa comparação, esse juízo de valores entre o que é ideal e o que não é, é muito dos humanos. Os vulcanos, pelo que eu conheci eles em jornada, eles não agem com esse tipo de falsa humildade, vamos dizer assim. Eles têm orgulho, sabem das suas capacidades, mas eles não ficam pisando em todo mundo por conta disso. Igual a cena do pai que limpando a própria cozinha no aposento dele, né? Da Christine Chappell fazendo 7 pesquisas ao mesmo tempo. Então, foi mais uma graça de como eles reagem, né? Todo o dilema que eles têm é como reagir com os sentidos vulcanos. Mas eu gostei de uma coisa. A gente viu mais uma vez como é difícil para o senhor Spock lidar com os seus comparsas, com os seus conterrâneos vulcanos. Porque nem o Pike, nem a tripulação transformada em vulcana acha que ele é um vulcano de verdade.
E isso põe mais uma vez aquela característica básica. O Spock, ele é um ser, um vulcano que ele não tem lar, na verdade. Em Vulcano, ele é um mestiço. Tem uma palavra, eu até me esqueci, ela já foi citada algumas vezes, mas ele é como se fosse um bastardo, ele é um mestiço. No planeta dele, ele não é tão valorizado por conta disso. E na Terra, ele não é humano, ele é um vulcano. Então, assim, é muito difícil e solitário para o Spock, e aqui a gente vê isso o episódio inteiro, como é difícil para ele lidar com essa situação. Achei isso muito bom. Por lado, já acho que essa arrogância que eles passaram nesse episódio Isso. é bem típico de um vulcano. Eu acho que essa arrogância que eles passaram é bem típico de um vulcano. Os vulcanos, como um todo, a gente, desde o começo de Jornadas até as séries mais atuais, sempre que um vulcano aparece, ele tem um ar de distanciamento, sabe? Muitos vulcanos, eles ultrapassam esse ar de distanciamento e eles se tornam arrogantes. Lá em Deep Space Nine tem um episódio bem comédia, que é o episódio do beisebol, que a gente pode observar isso muito Ah, bem. Que é o episódio do beisebol, quando eles têm que lutar contra uma tripulação vulcana no campo de beisebol. Outros vulcanos aparecem como um todo em jornadas e eles apresentam. Eu acho que é bem aquela discussão sobre a linha tênue que existe entre a sabedoria e a arrogância. A maioria dos vulcanos, eles são muito práticos em eles falarem somente o essencial, porque seria ilógico não agir assim. Falar demais é ilógico, mas quando eles falam demais, você percebe que eles têm uma sobreposição com os outros. Eles têm muito orgulho dessa coisa lógica. O orgulho deles vem do fato de que eles são muito lógicos. E quando eles observam uma raça que não é tão lógica como os humanos, eles passam por cima dessa raça. Lá em Lower Decks, tem uma personagem que ela é vulcana e ela pede para ser. A gente avisou que ia ter spoiler, mas ela pede para ser retirada da nave dela porque ela está usando os instintos dela no lugar da lógica. E a tripulação e o capitão dela não aceitam isso. E a tripulação e o capitão dela tratam ela com desdém. Tanto que quando ela vai embora, o capitão fica olhando para ela com pouco caso. Como se ele soubesse de algo que ela não sabe. Mas em um momento futuro ele pede para ela voltar, ela se recusa. Eu acho isso muito interessante. Então, eu acho sim que os vulcanos eles possuem essa arrogância exacerbada, só que eles não expressam isso porque eles não expressam emoções. A arrogância demais é uma emoção. É é. tida como emoção. Então eles não têm por que expressar isso. Mas nesse episódio eu achei interessante porque estava claro que eles não sabem lidar com o fato de ser vulcano. É uma coisa que eu coloquei na análise que eu fiz para o nosso grupo é a seguinte: ser vulcano, isso é uma coisa que talvez o episódio tenha pecado um pouco. Ser vulcano não é simplesmente você nascer ou você tomar um soro e sair andando vulcano. Aqui vulcano, ali vulcano. Não. Ser vulcano é uma junção de coisas que, que elas são colocadas para você desde o dia do seu nascimento. Então, tudo bem. Os vulcanos eles têm uma fisiologia e uma propensão a serem mais lógicos por desenvolvimento durante séculos. Desde a descoberta, desde o despertar deles. Mas mesmo assim, ser vulcano é uma condição que você tem que exercer todos os dias. Você exerce através da meditação, você exerce através das suas doutrinas, através do colinar, do controle das suas emoções. Uma criança vulcana, ela não simplesmente nasceu da mãe dela imediatamente vulcana. Ela nasceu com uma biologia vulcana, mas ela desenvolve o restante das ideologias vulcanas com o passar do tempo. Porque se fosse assim, a Michael Burney seria a mais vulcana de todas. É verdade. O Spock não teria problema em ter meio lado humano dele, porque afinal de contas ele cresceu em vulcano. Vocês entendem a lógica por trás disso? Não é simplesmente tomar um soro e aí tá o Pike desse jeito aqui, ultra vulcano. Não é assim que funciona. Pelo menos o que foi estabelecido em jornadas, não é assim que funciona. Ser vulcano é uma prática. É o que a gente aprendeu com o Tuvok. Exige meditação, exige autocontrole. Eles têm sim um corpo adaptado
que permite para eles, depois de séculos de colinar, encararem isso de uma forma mais fácil. Mas não necessariamente eles nasceram desse jeito. Se fosse assim, todos os Romulanos seriam desse jeito, porque eles têm a mesma descendência. Verdade. Biologicamente eles são semelhantes. E a gente tem a Exatamente. Laan para fazer esse contraponto, né? Exatamente. Eles têm uma diferenciação. A única diferenciação dos Romulanos para os Vulcanos é porque depois dos Romulanos, os Vulcanos se adaptaram baseado nas lógicas de Suraki. Então, eles passaram décadas, séculos, milênios da vida deles treinando o autoconsciente e todos eles se adaptaram fisicamente a isso. Um Romulano não. Um Romulano ele é uma versão beta de um. É uma versão menor do que os Vulcanos viriam a ser. Ele é uma versão completamente descontrolada. Mas, de qualquer forma, entendam que não faz muito sentido. Tipo, tomei um soro, virei um super vulcano agora para resolver tal coisa. E talvez Melhor que o Spock. Melhor que o Spock, que foi vulcano a vida inteira. E aí eu achei que essa parte ficou meio bagunçada. Eu ainda considero mais bagunçado ainda quando no futuro a gente descobre que a Uhura usou um elo mental com o Ortegas para fazer ele obedecer todos os comandos dela. Calma lá, rapaziada. Elo mental não é um poder zoom igual o professor Xavier. Elo mental envolve treino, meditação, a coisa sagrada. Não é simplesmente colocar a mão na cabeça do seu amigo e fazer ele obedecer tudo que você quer. A não ser que a jornada tenha mudado muito, eu não sei. Realmente, o soro dos vulcanos não é igual você virar o professor Charles Xavier. Realmente, eu não concordo com isso. Não que o episódio seja ruim por isso, não é isso. Eu acho que o episódio ele escolheu boas ideias, né? Mas essa foi realmente forçada, eu achei, né? Mas assim, tem também, falando já que você citou os Romulanos, as atitudes que a Laan tem, justamente por ela ter uma fisiologia aumentada, ela reage igual um Romulano, tanto que tem a cena em que o Pike chega nela e fala assim, meio que veladamente, porque é tudo missão secreta que ninguém pode falar pra ninguém. Ele fala: Você conhece alguma coisa da história Romulana, perdão, da história vulcana que não pode ser dita? E ela: Eu também. Aí os dois falam Romulanos, e aí eles saem. Ou seja, ela tá agindo como seria o vulcano sem lógica nenhuma. Só que realmente não cola a história direito, porque a lógica vulcana é uma escolha. No episódio Jornada para Babel, tem a conversa da Amanda com o Spock, em que ele fala para ela justamente quando ela pede para ele salvar o pai dele da morte, e ele fala: Não, nós sermos vulcanos, você casou com um vulcano, vive há anos em vulcano e não entende o que é ser vulcano. É uma escolha, uma filosofia que está acima dos nossos interesses pessoais. Ou seja, todas as atitudes lógicas são medidas na mente deles. Não é uma coisa instintiva, é uma coisa consciente, muito consciente. Então, assim, acho que para funcionar a graça do episódio, eles estabeleceram isso. E eu achei legal pensar que a Chapel viveu essa experiência e ela passou a compreender mais o Spock. Tem a cena final em que ela tenta se reconciliar com ele e o Corb, que ela faz a sopa pro Mick. Ela faz toda errada a sopa. Mas eu achei assim Ela foi interessante que fazendo a ela sopa pro Mick. Isso me lembra é, de outros episódios. é verdade, né? Do Amok Time. A gente sabe o que rolou depois da sopa. Saudade da Mock Time. Eu gostei muito daquele episódio. Sim, mas aqui a gente vê ela fazer pela primeira vez a sopa pro Spock nessa versão, né, de jornada, né? Agora, e o Kirk? O que que você achou da aparição do Kirk? Eu acho que a aparição dele a interação dele com o Scott foi muito boa. Eu gosto. Assim, eu gosto. Eu não sei porque as pessoas criticam muito esse Kirk. Eu gosto muito mais desse Kirk aqui do que eu gosto do outro. Eu acho esse Kirk muito mais Caramba, legal. Eu gosto muito dele. Eu acho ele bem bacana. Eu acho que ele é bem comedido, sabe? Ele é um cara que ele sabe bem como entrar. Só que a única coisa que eu não acho muito bacana é que parece que a galáxia não tem distância, né? Todo mundo chega naquela nave quando quer, sai daquela nave quando quer. A Farragut tá ali perto, tá na esquina, vem. Parece que não tem distância da Enterprise para todo mundo, né? O Corb não tava nem na nave. No final ele chega na nave. O Almirante vem pra nave.
nave, nem é o almirante da Enterprise, ele é outro almirante. Ele vem, todo faz festa, uma bagunça, a casa da mãe Joana. Mas beleza, eu gostei, eu achei legal, eu achei muito interessante que eu gosto de Scott. Eu gosto desse personagem de Scott, porque assim, quando eu comecei a fazer review de TOS, eu confesso que eu não curtia muito o Scott, porque eu achava que eles não davam plots interessantes para ele. Eu acho que eu cheguei a comentar isso nos nossos primeiros vídeos aqui no canal. Hoje em dia eu gosto mais porque eu enxergo ele de outra forma. Mas esse Scott, eu acho ele muito bom, cara. Eu acho que ele tem cara de sonso, mas ele é muito É o inteligente, velho. Martin Quinn, né? O cara, ator, Ele é é muito excelente. inteligente. Cara, o negócio do botão foi muito bom. Aperta aqui. Aperta aqui. Foi muito bom isso, cara. Eu gostei real. Gostei muito da interação dos dois. Esse episódio, que nem eu falei lá no começo, esse episódio ele se dispõe a discutir relações. E cada relação dentro da nave ela é discutida num contexto humano-vulcano. Porque os 4 principais do episódio estão transformados em vulcanos. Então, tal qual a gente mencionou, a Uhura, ela não conseguia antes estabelecer uma relação com Ortegas, ela usa o método vulcano, ela vai lá e lobotomiza o Ortegas para ele obedecer a ela. Nossa. Ele fica igual um cachorro atrás dela o episódio inteiro. Até a irmã dele acha que isso foi horrível, tipo, a irmã dele fica incrédula com isso. Se você tem o núcleo do Pike com a Capitã Batel, e isso aqui é interessante, galera. Isso aqui é prenúncio para o futuro. Saca só. Quando eles estão treinando, ele diz que ela bateu muito forte nele. É. Vai por mim que ela tá se transformando em alguma coisa. Esse arco dela foi esquecido, mas não morto. Lá, quando eles estão agora voltando pro plot, quando eles estão na mesa conversando com o almirante dela, ele é bem honesto. Vulcanos não mentem. Então, ele dá todo o diagnóstico clínico para ela. Ela tá em tratamento, ela não tá podendo voltar ainda em serviço. Desses arcos todos, o que eu achei mais interessante, e acho que foi o cerne do episódio, foi o do Spock com a Laan. Porque a Laan tá se sentindo um pouco intimidada com quão rápido as coisas entre ela e o Spock avançaram. Então ela até comenta com a Una que ela achou uma meia de Spock na gaveta dela. E ela se É meia pergunta, limpa. uma meia limpa, e ela se pergunta quando foi que eles evoluíram tanto assim. Lembra que alguns episódios atrás a gente comentou que esse Spock ainda não é o Spock de TOS? Eu tenho certeza que a Laan não vai viver até o final dessa série, cara. Eu aposto, a gente pode colocar no bolão do canal que alguma coisa vai acontecer com ela. Porque, cara, tá um romance sendo muito desenvolvido. Quando esse romance encontrar uma parede, ele vai bater a 120 por hora. E aí não vai Sabe o que ele sobrar me lembrou? nada. Isso não vai Sabe o que sobrar nada. Tem uma série de fãs que tá no YouTube, que é o Star Trek Continuous, que tem um relacionamento do Spock com a primeira conselheira de nave da Frota Estelar. E aí ela morre. E aí é que o Spock vai pro Colinar no The Motion Picture. É assim que nessa versão de jornada eles colocam ele. Então eu acho que a Laan vai seguir alguma coisa assim para ele endurecer um pouco. Eu acho que vai ser algum trauma nesse sentido. Não sei se eles assistiram o Continuous, que tá no YouTube aí, mas eu sinto que a Laan vai nesse caminho mesmo, de que ela vai ser uma dor pro Spock, uma perda. Outra coisa que eu senti nesse episódio foi que a Chapel voltou a ser uma personagem relevante no contexto do Spock. O negócio da sopa Plume não foi de graça. Não. E é interessante o arco da Chapel nesse episódio, porque ela diz que está fazendo 7 coisas ao mesmo tempo. E ela observa a agenda dela e ela, como vulcana, interpreta que ela perde muito tempo com relações interpessoais, onde ela deveria estar trabalhando mais. Isso aqui é interessante que ela tenha desistido do Corby, porque me parece que a Chapel está sobrecarregada. E isso diz muito sobre a personagem, sobre ela querer agradar todo mundo, ser gente boa com todo mundo,
e não conseguir administrar todos esses relacionamentos. O Corby não tá na nave, teoricamente, porque ele se teletransporta quando ele quer para aquela nave. Eu não sei, nossa, cara, é estranho A isso aí. Enterprise tá ali na O esquina. Enterprise tá aberta. Ou Ele será simplesmente que ele é entra. um perseguidor que tá seguindo a Enterprise pra onde ela vai? Nossa, eu não É duvido, meio cara, bizarro, porque bizarro isso. é bizarro, porque ninguém me impede, ele não pede nem autorização. Bom, pelo menos não que a gente viu, né? Que ele pediu Eles estão de autorização. licença, vai. Pô, mas todo episódio o cara tá lá. É mesmo, Será né? que o pai que não questiona? Fala, Acho gente, que é é o porque é o quarto, noivo dela, né? terceiro episódio, né, que ele aparece já, né? É porque é o noivo dela, né? É o noivo dela, então ele tem carta branca para poder entrar na Enterprise. Então talvez eu esteja sendo só cri-cri com ele. A gente já sabe o fim desse personagem, então a gente já sabe que eles vão ser noivos e que ela não vai engatar esse romance com o Spock agora, porque se fizer isso aí vai estragar lá na frente de TOS. Mas tudo bem. Brunão, o que você achou dos arcos de personagens aqui? Cara, eu gostei do arco da Una. Gente, a Foi o Una, a melhor, cara. number Foi o mais one. Eu legal, velho. gosto de chamar Eu ela de gostei. number one, tá? Eu acho muito mais interessante assim. Então, a número um, ela sempre foi séria. Ela, para você ter uma ideia, em Jornada, o Spock, ele é espelhado na atitude da number one. Então, a atitude analítica, séria, metódica é espelhada nesse personagem do piloto de Jornada nas Estrelas. E nos primeiros episódios em que a Una apareceu em Strange New Worlds, ela tinha muito disso ainda. A gente via isso nas atitudes dela. Até em Discovery, né, a gente vê ela como uma primeira oficial muito focada no serviço. Mas aí ela encontra o ex-namorado, que por sinal é um vulcano espiritualista. Achei interessante. É tipo um monge de Pidgem, só que ele é muito mais aberto, né? Pelo visto, ele tem um domínio de telepatia que lembra aqueles telepatas de nova geração que apareceu. Eu não lembro o nome do episódio agora. Eu vou pesquisar e deixar no frame aqui do vídeo, em que eles têm a capacidade de influenciar as pessoas mesmo sem tocar. Esse é Spock. um. Oi? Tipo o Spock. Spock sabe fazer isso. Isso. É, só que ele sabe isso com dificuldade. Esse vulcano não. Esse vulcano ele se aproximou da Una, ela já ficou influenciada por ele. Ela mudou total. Ela literalmente virou outra Una, outra mulher. E o final do episódio, ela vai sair com ele. Ele tá com um vulcano com um buquê de flores. Agora eu fiquei pensando assim, ele por ser da forma que é, ele não que seja ilógico, não é isso. Mas ele quebra um pouco o. Pô, tô fugindo da palavra. O estereótipo dos vulcanos que a gente tem, né? Nesse episódio a gente vê tão forte o estereótipo dos vulcanos que quando aparece um vulcano de verdade, que nasceu em vulcano e é um monge espiritualista, ele quebra o estereótipo total. E ele ainda sai com a Una no final do episódio. Então, pra mim, foi o mais divertido, foi esse. Agora, um ponto que eu queria levantar com você é justamente como é que o Spock aprendeu a acessar os Catras. Porque quando eles colocam todos eles para dormir, eles já acordam soltos, com exceção da Laan. Eles derrubam todos eles, com exceção da Laan, e libertam eles, mas a Laan existe. E aí a gente já vê o Spock em contato mental com ela. Aí tem a cena do embate na mente dela, e aí fica trocando cenários. Achei de muito bom gosto colocar vários cenários da Enterprise enquanto eles estão lutando, barra, dançando. Então, foi muito interessante. Mas o que que você pensou sobre isso, dele acessar o Catra dela? Primeiro, sobre a Una, eu gostei muito da participação do ator Peyton Oswald. Eu acho É. que isso serve. Não, eu tenho certeza que vocês são inteligentes e vão entender o que eu quero dizer. Colocar o Peyton Oswald como um par romântico para Una serve para mostrar como jornada, as pessoas de jornadas, elas enxergam muito, pelo menos a galera do futuro, dessa linha do tempo, eles enxergam as coisas de um ponto de vista muito maior do que só físico ou de aparência ou de qualquer estereótipo que você possa estabelecer. Por que que eu tô falando isso? É, o ator Peyton Oswald, ele é baixinho.
Ele não é um galã. Ele é baixinho, ele é troncudinho. A atriz da Una. Caramba, não. Ah, tá. No 3. Um, dois, três. A atriz da Una, a Rebecca Rondin, ela é alta, ela é esbelta. E eu não tô desmerecendo ninguém. Honestamente, eu não estou desmerecendo ninguém. Não é isso que eu tô fazendo. O que eu tô dizendo é que isso quebra muito do que seriam padrões pré-estabelecidos de personagem. Você não imagina que a Una se relacionaria com o Vulcano, ainda mais com um Vulcano parecido com o Peyton Oswald. Se você fosse escrever um roteiro, provavelmente você colocaria a Rebecca Rondin para fazer um par romântico com um personagem que fosse mais ou menos da idade dela, como herói. A Rebecca Rondin ela já fez a Mística nos filmes antigos dos X-Men. Ela é uma atriz muito consagrada. Ela fez muitos filmes de herói antes de chegar aqui. Ela fez o Justiceiro. Já o Peyton Oswald, ele é um ator de comédia. E eu acho que isso vai muito na contramão do que a mídia como um todo estabelece de padrão de herói e garota em série de ficção científica. É uma coisa que eu coloquei na análise que eu fiz por escrito, que eu tenho certeza que essa relação vai gerar ou piada ou estupidez por parte de algum fã mais idiota. Mas nunca se esqueçam de que o Zefran Cochrane se relacionou com o Fantasma do Espaço. É verdade, com a companheira. A Leta, no final de Deep Space Nine, ficou com o Ron. Nossa, a mulher do Então, Dabo, né? Então, jornadas como um todo, já há muito tempo, sempre trabalha essa questão de que existe muito mais num par romântico do que simplesmente o que nós, como telespectadores, estamos vendo. Nesse episódio como um todo, a gente vê o aprofundamento da relação da Uhura com o Ortegas, que a gente considera ele um menino, ele nem de longe ele é tão adulto quanto ela, mas ela viu nele alguma coisa que a gente não viu. A gente vê um aprofundamento na relação da Chapel com o Corby, a Chapel conscientemente entendendo como Vulcana, que ela tá perdendo muito tempo da vida dela nessas relações, já tá dando muito dela mesma. A gente observou com maestria a cena da dança do Spock com a Laan, porque o Spock, ele demorou muito tempo para ter um mínimo de relacionamento romântico com a Chapel, mas com a Laan as coisas são muito fáceis. Esse episódio, ele foi bem claro em mostrar que relações, elas se sustentam muito mais do que por aparência ou por raça, ou por nascimento. Elas se sustentam por atitudes. Elas se sustentam por atitudes. Então não interessa se você é vulcano, não interessa se você é humano, se você é baixinho, se você é alto, se você é verde, se você é azul, se você tem 2 braços, 3 ou se você tem tentáculos. São as suas atitudes no fim do dia que vão mostrar como é que o seu relacionamento vai caminhar. O Spock, Interessante. o Spock, ele foi atrás da Laan dentro do catra dela. Ele tocou na Laan no lugar mais íntimo, psicologicamente, que ela poderia ter, que é o cerne das emoções e do que ela é. Ele foi mais além com a Laan nesse episódio do que ele jamais foi com a Chapel. Pelo menos eu não me lembro dele ter chegado tão Bem longe assim com a Chapel. observado. E é por isso que quando a pedrada vier, ela vai ser monstra. Quando Vai essa destruir na relação alma. acabar, vai doer para todo mundo, porque o Spock está se dedicando ao máximo. E isso a gente não observa só sobre coisas, só sobre no âmbito maior, a gente observa nas coisas mínimas. No último episódio, tem uma cena que eu acho que passou despercebido para todos, ele dando um copo de café na mão dela. Ele tá nas reuniões, ele está constantemente do lado dela. Ele está cuidando dela de uma forma de uma forma maior. Ele está se relacionando com ela da forma que a Amanda
queria que ele se relacionasse com alguém. Ele tá dando voz para os ensinamentos da Amanda, que é a mãe dele. A Amanda, coitada, ficou em Vulcano. O Sarek não demonstrava nenhum tipo de carinho pela Amanda. Ele era Vulcano total. E ela sentia, e foi difícil para ela em Vulcano. E o Spock tá demonstrando o lado humano dele com a Laan. Cara, eu achei isso aqui genial. Eu gostei muito, de verdade. Eu acho que foi a melhor relação, eu acho que foi a melhor discussão que a gente teve em muitos episódios. Isso aqui, galera, tá a quilômetros de distância da discussão que eles tentaram levantar no episódio passado sobre a validade da frota como organização militar. Esquece aquilo. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é bem feito. Isso aqui é muito bem desenvolvido. E isso aqui é jornadas. Isso aqui é jornadas. Eu confesso que eu gostei muito. Talvez não seja tão bom quanto estou fazendo transparecer, mas para mim foi um alívio porque mostra que Strange New Worlds ainda está no caminho certo. Que apesar de dar como diz o professor Xavier, lá em Dias de um Futuro Esquecido, não é porque alguém tropeça que está perdido para sempre. Ah, sempre poético, JC. E para finalizar, a gente tem a cena do uísque, né? E ali fica como se o Scott não tivesse o costume de beber uísque. E assim, o Kirk a gente conhece desde a série clássica, ele tomando brandy sauriano, uísque de Aldebaran, né? E a gente sabe que ele tem um hábito alcoólico que, em tese, na Frota Estelar não é uma coisa muito comum. Mas por ele ser capitão, ele tem as suas liberdades. E pelo visto, aqui fica com a ideia de que essas liberdades podem ser sugeridas ao senhor Scott. E achei interessante também ele conversando na sala de transporte com o Scott, quando ele entrou, que ele falou: pô, a gente já é amigo, para de me chamar de Capitão Kirk, de Tenente Kirk, me chama de Jim. E isso me lembrou, ali me passou um pouco do que eu via do Capitão Kirk mesmo na versão original, porque ele gostava da. Tá fugindo das palavras. Ele gostava de uma interação mais próxima com a sua tripulação. E quando ele fala no final, a gente faz uma bela equipe, significa que quando ele se tornar capitão, ele já está escolhendo quem ele confia para poder trabalhar. Então, não sei, se eles derem a oportunidade desta versão de Kirk e companhia fazerem uma série revisando o que a gente viu da série clássica, tá aí os motivos já lançados para isso. É Nota isso do aí. episódio. Cara, eu vou dar um 10 para esse, um 9,5, 10. Eu Cara, gostei mesmo. Eu ia dar uns 8, mas parando para analisar com você, eu acho que esse episódio mereceu. Ele foi um episódio legal, ele foi um episódio bonito, ele rendeu uma discussão legal, então um 10 tá merecido. Eu só espero que agora faltam 3 ou 2 episódios para acabar a temporada. Provavelmente esse episódio serviu como para estabelecer essas relações, porque nos próximos não vai ter tempo, nos próximos vai ser final de temporada, provavelmente vai ser episódio parte 1, parte 2 e parte 3 só na outra temporada para finalizar, para fechar o arco. Então, gostei, bacana. Espero que no futuro de jornada seja sempre assim, a gente tenha sempre esse tipo de coisa. A gente é fã, tá aqui para sentar o chicote quando a gente não gosta de uma coisa, mas tá aqui para elogiar quando a gente gosta também. também acho que merece uma nota alta. Eu não vou dar um 10, mas eu daria um 8,9. 8,9 eu acho que merece. Eu já tô aqui no IMDb para dar meu voto, vou colocar aqui 9 estrelas. Pelas discussões quanto ao Spock, ao Kirk, ao Scott, né? E até o Pike, né? Agora tem, para finalizar aqui, a frase do Pike, quando ele volta a se tornar humano, os vulcanos são monstros? E aí a gente tem o Spock explicando, não, a gente tem tudo em uma alta intensidade. E se não fosse a lógica, aí sim a gente viraria um monstro. Então eu acho que nesse ponto foi bem interessante a escolha das atitudes e o desfecho deles. Muito bonito mesmo. Claro que isso exige uma visão mais poética da coisa, né? É um episódio que, como eu disse no início do vídeo, a gente não tem nenhuma ação com phasers, torpedos fotônicos, nenhuma nave inimiga, mas ele diz coisas que são legais em Jornada nas Estrelas. É isso aí, galera. Lembrando que tem cena pós-crédito nesse episódio, tá?
Quem? Então tem cena pós-crédito. Caramba, eu não vi. Agora, Tem cena sério? pós-crédito nesse episódio. E eu achei bem legal. É bem bobinho, mas dá um Eu contexto vou ter que maior ver para agora, algumas gente. coisas. Vocês sabiam dessa? Pô, Tem volta cena lá no pós-crédito nesse episódio e episódio. Vai lá e assiste. assiste. Caramba. É isso aí. Galera, Bom, muito gente. obrigado quem ficou até aqui. Se vocês não deram o joinha, por favor, deem o joinha, porque isso é importante para a gente continuar o nosso trabalho aqui no YouTube, jogar o nosso vídeo para mais pessoas. Quando vocês apertam o joinha, ele aparece para mais 2, 3, 4 pessoas. E quando vocês comentam, ainda mais. Hoje em dia o YouTube ele foca muito na interação de vocês. Não basta só você assistir ou apertar um botão, mas a participação de vocês demonstra que o nosso conteúdo é relevante. Então a gente aguarda ansiosamente os comentários de vocês. Eles são ouro para o nosso canal. Agradeço, vida longa e próspera e até mais. É isso aí, pessoal. Agradeço quem chegou até aqui. Curta, comenta, compartilha. É isso, ok? Caplar. Até semana que vem.